fica a carga, que é composta pelo minério de ferro, o carvão e os fundentes, são os materiais que vão acelerar a fundição de todos esses componentes. A rampa é onde é realizada a combustão e a fusão, e o cadinho, aonde se recolhe o gusa, que depois é encaminhado para a fabricação do aço. Os produtos obtidos no alto forno são o quê? O ferro gusa, a escória e os gases. E na questão dos gases, é muito importante uma observação. Num alto forno, a quantidade de gases são muito grandes e eles são recolhidos e são utilizados no processo de queima e de produção de calor. E quando são processos integrados, onde nós temos os altos fornos e já no lado, a poucos metros, a 500 metros, a 1.000 metros, a aciaria, ou seja, em sistemas integrados, os gases já são utilizados na fabricação do aço. Ou seja, nada se perde. Vamos lá observar aqui quimicamente. Olha como a química está presente de maneira decisiva na produção do ferro gusa, tá? Que é a redução da magnetita. Deixa eu lembrar, eu acho que vocês devem recordar dessa parte da química, tá? Da oxirredução. O que é a redução de óxidos, tá? São reações em que os elementos ganham ou perdem elétrons, tá? E essas são chamadas de oxirredução. Quando acontece a redução, o número de oxidação ou número do NOx, tá? Ele pode perder ou ganhar átomos. Se o átomo ganha elétrons, seu NOx será negativo. Se ele perde, será positivo. Eu sempre falo para os meus alunos lembrarem das contas bancárias, que é o contrário. Geralmente, na conta bancária, quando você recebe dinheiro, aporte de dinheiro, de recursos, a tua conta fica positiva, tá? Nessa questão da oxirredução, ela é ao contrário. Se o átomo ganha o elétron, ele fica negativo. Se o átomo perde, fica positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui que é muito legal. Olha só. Aqui nós temos ferro 3, tá? Que é a magnetita, nós temos 3 moléculas de ferro, 4 de oxigênio. Na redução, nós ficamos aqui com óxido de ferro, 3 moléculas de óxido de ferro, mais monóxido de carbono. Tá? Na decomposição do cálcio, do carbonato de cálcio, nós ficamos com óxido de cálcio, que é cal virgem, e dióxido de carbono, que é um dos gases que compõem toda essa química do alto forno. Na carburação, nós temos 3 moléculas de ferro, mais 2 moléculas de monóxido de carbono. Ficamos o quê? Com carbonato de ferro, mais dióxido de carbono, que é um gás. É muito legal, muito impressionante. É mais um exemplo que na transformação química nada se perde, nos altos fornos tudo é aproveitável, nem mesmo a escória é perdida, ela é reaproveitada em algum tipo de reuso industrial. Os fundentes, que é uma matéria-prima que se combina com as impurezas, que nós chamamos de ganga do minério, e com as cinzas do carvão, isso aí é que forma as chamadas escórias, tá? E o principal fundente, que é o calcário, no momento que ele se decompõe, ele se transforma em grande parte em gases. E esses gases vão produzir energia no sistema do alto forno ou na aciaria mais adiante.
a sequência dos altos fornos. Eu vou pedir hoje para um dos nossos colegas ler esse slide aqui, que é para dar uma quebrada na monotonia de só eu falar. Por favor, Anderson, Eduardo, o Robson já está fazendo um trabalho importante nos ajudando no chat. Um de vocês dois, por favor. Quer que eu leia aí, professor? Pode ler, Robson. Sequência altos fornos. Alô? Quem está ler? falando aí? Vinícius? Vinícius. Então, vai lá, Vinícius. Lê com bastante cuidado aí a sequência. Sequência altos fornos. Entre 300 e 350 graus Celsius. Temos a dessecação, onde o vapor de água contido na carga é liberado. Entre 350 e 750 ocorre a redução, onde o óxido de ferro perde o oxigênio. Só um minutinho. Então, vocês já entenderam que a redução é a perda de quê? Oxigênio, de um elemento. Entre 750 e 1150, temos a carburação, onde o ferro se combina com o carbono, formando a gusa. Só um minutinho. Nesse outro processo, é mais uma transformação química, tá? Que é o carbono sendo adicionado ao ferro para formar o gusa. Entre 1150 e 1800, ocorre a fusão, onde a gusa passa para o estado líquido. Em torno dos 1600 graus, ocorre a liquefação, onde a gusa se separa da escória. Exatamente. Nesse momento, nós temos o ferro gusa em seu estado puro, não é? Já separado totalmente da escória. Pessoal, o que são as aciarias? Vamos dar uma olhadinha no que é as aciarias, porque depois nós vamos abordar na segunda parte da aula a tecnologia do aço. Tá? O que o ferro gusa é? É uma liga de ferro e de carbono, tá? Com outros elementos resultantes no processo de fabricação. Esses outros elementos podem ser o silício, o magnésio, o manganês, o fósforo, o enxofre. O fósforo e o enxofre, vocês vão ver depois, tá? Que eles são elementos, na sua maioria, não desejáveis no aço, na sua maior parte. Tá? Para a fabricação do aço, esses outros elementos, inclusive o carbono, eles devem ter os seus teores reduzidos em sua concentração, por oxidação. Esses agentes oxidantes que agem no ferro gusa, para diminuir o teor dos elementos químicos, eles podem ser gases ou podem ser sólidos, podem ser minérios de ferro ou ar oxigênios que são injetados nas ventaneiras dos processos. Tá? Esses processos pneumáticos, oxidantes, são muito utilizados num dos processos mais consagrados, que é o processo da Siemens, que são os agentes oxidantes, as substâncias sólidas oxigenadas, como, por exemplo, o minério de ferro. Nas aciarias, nós temos o que? A dessulfuração. Tá? Como eu falei anteriormente, o sulfuro, o enxofre, ele é uma substância indesejada nesse processo. Essa retirada do enxofre, utilizando o óxido de cálcio, que na verdade é a cal, reage com o enxofre e forma o quê? O sulfeto de cálcio. Olhem aqui. A química é linda, galera. Nós temos aqui o óxido de cálcio, que vai ser submetido junto ao enxofre e ao cálcio, formando
não é? Uma reação química, onde o enxofre se junta ao cálcio, formando o sulfato de cálcio, não é? E o sulfeto de cálcio e o monóxido de carbono, que, na verdade, monóxido de carbono, que é um gás. Após esse processo, inicia-se a conversão do nosso glorioso ferro-gusa, que é a matéria-prima obtida no altos fornos, no aço. Essa matéria-prima que sem ele não existiria nenhuma das engenharias, e hoje em dia seria absolutamente impossível qualquer progresso tecnológico sem o aço, gente, sem o ferro-gusa. Não tem jeito. Nas engenharias, sem ferro e sem aço, nada se faz e nada se constrói. Esses processos de refino, galera, eles iniciaram. Nós temos assim, ó, alguns processos rudimentares de 2.000 anos, de 1.500 anos atrás, que são altos fornos e assarias lá dos nossos primórdios, né? Nós temos aquelas famosas espadas árabes, não é? Principalmente turca, que eram obtidas por processos especiais, não é? Que são, na verdade, matéria-primas obtidas por altos fornos rudimentares, né? Lá ao redor de 1850, o conversor Bessemer foi um passo importantíssimo para o refino e a fabricação de aços de qualidade, não é? E assim, ó, quando vocês enxergam, olham e assistem, nós temos ainda alguns processos artesanais, não é? O pessoal soprando oxigênio, não é? E com aqueles martelos, refinando e naquelas barras de ferro, aquilo lá não é de graça. Na verdade, ele está adicionando carbono àquela liga de ferro que ele está trabalhando. Nós temos ali oxigênio sendo soprado, nós temos várias pedras de carvão e nós temos a barra de ferro, né? Isso aí é o quê? É a adição de carbono no processo, mesmo rudimentar, mas ele existe. Na metade do século passado, o processo LD foi desenvolvido na Austrália e logo se tornou líder no processo e na fabricação de aço, né, com sopro de gás oxigênio e através de lanças, né, sobre o gusa líquida, não é? Injetando óxido de cálcio pulverizado juntamente com o oxigênio. Hoje em dia, mais de 80% da produção de aço passa por esse conversor LD e por outros processos que nós vamos abordar mais adiante, né? A metalurgia da panela, que basicamente é utilizada na reutilização de escórias e aços e ferros. Na verdade, é o quê? Toda essa matéria-prima que é recolhida nas ruas, não é? Ferros, pedaços de aços, e que são vendidos para as metalúrgicas, eles são reutilizados e transformados basicamente na metalurgia de panela, tá? em